O milionário, pensando em fazer uma boa ação, decide doar roupas para uma creche. Mas ao chegar lá, ele é surpreendido por uma cena que o deixa sem reação. Sua ex-esposa está lá, cuidando de 3 crianças idênticas, trigêmeos. O choque é instantâneo. Aqueles pequenos têm os mesmos olhos e o mesmo sorriso dele. Ele fica completamente paralisado, sem saber como reagir, enquanto o passado volta de forma inesperada e muda tudo em 1 segundo. O que ele faz depois deixa todos surpreendidos. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol de março castigava o asfalto de São Paulo quando a Mercedes-Benz preta estacionou em frente à creche Esperança, na periferia da cidade. Roberto ajustou a gravata italiana, um gesto automático após anos, comandando uma das maiores redes de moda do país. Através do vidro fumê, observou a fachada simples do estabelecimento, com seus desenhos infantis desbotados e um pequeno jardim bem cuidado. Tem certeza que quer fazer a entrega pessoalmente, senhor? Perguntou Miguel, seu assistente pessoal, enquanto consultava nervosamente o relógio. Temos aquela reunião com os investidores chineses em 2 horas. Roberto dispensou a preocupação com um aceno. Aos 45 anos, tinha aprendido que algumas coisas não podiam ser delegadas. Algo naquela creche o havia atraído de maneira inexplicável, quando viu sua ficha entre as dezenas de pedidos de doação que chegavam mensalmente à sua fundação. Comece a descarregar as caixas, Miguel, ordenou saindo do carro. O ar quente o envolveu imediatamente, fazendo-o questionar sua escolha por um terno completo naquele dia. As crianças que brincavam no pequeno parquinho pararam para observar os homens de terno descarregando dezenas de caixas com o logotipo de sua empresa. Uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor aproximou-se, apresentando-se como Dona Clara, a coordenadora da creche. Seus olhos brilharam ao ver a quantidade de doações. Senhor Roberto, não imagina quanto isso significa para nossas crianças, disse ela, emocionada. Enquanto acompanhava Dona Clara pelo corredor decorado, com trabalhos infantis, Roberto sentiu uma familiar sensação de vazio. Era sempre assim. Suas doações traziam sorrisos momentâneos, mas ao final do dia voltava para seu apartamento de cobertura sem ninguém para compartilhar suas vitórias ou fracassos. O barulho de risos infantis ecoava pelos corredores, misturando-se com cantigas e vozes de professoras. Uma delas, em particular, fez Roberto parar abruptamente. Conhecia aquela voz. Conhecia aquela risada suave que se misturava com as gargalhadas das crianças. E então o coelhinho pulou bem alto. A voz vinha de uma sala à direita. Roberto sentiu seu coração acelerar. 5 anos haviam se passado, mas jamais esquecera o timbre melodioso de Luísa. Virou-se lentamente em direção à sala e o tempo pareceu congelar. Lá estava ela, sentada em uma cadeira baixa, rodeada por crianças. Seus cabelos castanhos estavam mais curtos do que se lembrava, mas seus olhos verdes mantinham o mesmo brilho cativante. Por um momento, foi como se os últimos 5 anos não tivessem existido. Então seu olhar captou algo que fez seu mundo girar. 3 crianças idênticas de aproximadamente 4 anos, sentadas mais próximas a ela. 3 pares de olhos castanhos do mesmo tom dos seus. 3 sorrisos que ele via todos os dias no espelho. Luísa percebeu sua presença e empalideceu. As palavras da história morreram em seus lábios. Por um instante, apenas se encararam, enquanto o peso de 1000 palavras não ditas pairava entre eles. São meus? A pergunta escapou,
de seus lábios antes que pudesse contê-la, sua voz embargada pela emoção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As crianças olhavam curiosamente do rosto pálido de sua professora para o estranho homem de terno à porta. Dona Clara, percebendo a tensão no ar, discretamente começou a conduzir as outras crianças para fora da sala. Luísa finalmente se levantou, suas mãos tremendo levemente. Sim, respondeu em um sussurro. Ana, Lucas e Miguel. Roberto sentiu suas pernas fraquejarem. Apoiou-se no batente da porta, enquanto toda sua vida, aparentemente perfeita, desmoronava diante de seus olhos. Trigêmeos. Ele tinha 3 filhos, 3 crianças que não conhecia, que não viu nascer, que não sabia existirem. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar, sua voz carregada de dor e confusão. Descobri uma semana depois que você partiu, Luísa respondeu, sua voz ganhando firmeza. Quando você deixou claro que sua empresa era mais importante que nosso casamento, que não tinha tempo para uma família, ela engoliu em seco. Decidi que também não precisava de você. As 3 crianças observavam a cena com curiosidade crescente. Uma delas, a menina, aproximou-se de Roberto com passos decididos. Você trouxe os presentes? Perguntou inocentemente, apontando para as caixas no corredor. Roberto se ajoelhou para ficar na altura dela, seu coração batendo descompassado. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Sim, respondeu com voz rouca, trouxe presentes para todas as crianças. Eu sou a Ana. Ela se apresentou com um sorriso que era uma cópia exata do de Luísa. Aqueles são meus irmãos, Lucas e Miguel. A gente é trigêmeo, sabia? Roberto sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Agora eu sei, respondeu suavemente, enquanto sua mente tentava processar como sua vida tinha mudado completamente em questão de minutos. Naquele momento, observando seus filhos pela primeira vez, Roberto soube que nada em sua vida voltaria a ser como antes. O homem que dedicara os últimos 5 anos exclusivamente aos negócios, que construíra um império à custa de sua vida pessoal, acabava de descobrir que sua maior riqueza estava ali, naquela sala simples de uma creche na periferia de São Paulo. O restante daquela tarde transformou-se em um turbilhão de emoções para Roberto. Sentado em uma pequena sala dos professores, com uma xícara de café intocada à sua frente, ele ouvia Luísa narrar os últimos 5 anos, cada palavra caindo como peso em sua consciência. Foi uma gravidez difícil, ela explicava, os dedos tamborilando nervosamente na mesa. Quando descobri que eram trigêmeos, quase desmoronei, mas tinha orgulho demais para te procurar, principalmente depois daquela última discussão. Roberto recordava aquela noite com dolorosa clareza, o ultimato que dera a Luísa sobre se mudar para Nova York, onde abriria uma filial da empresa. A forma como ignorou seus sonhos de constituir família, suas aspirações como professora. Você tem que escolher, Luísa. É a empresa ou essa vida medíocre que você insiste em levar. Palavras duras, impensadas, que agora voltavam para assombrá-lo. Como você conseguiu? Perguntou sua voz baixa. 3 bebês, sozinha. Não estava completamente sozinha. Luísa respondeu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Dona Clara foi um anjo. Me ofereceu trabalho aqui na creche quando soube da gravidez. As outras professoras me ajudaram muito também. Do lado de fora da sala, podiam ouvir as vozes animadas dos trigêmeos que brincavam sob a supervisão de Miguel, o assistente de Roberto. O executivo havia cancelado todos seus compromissos do dia. Pela primeira vez em anos, a empresa podia esperar. Ana é a mais decidida, Luísa continuou, um brilho de orgulho em seus olhos. Sempre lidera os irmãos em tudo. Lucas é o sensível, adora música e desenho. E Miguel, ela riu suavemente. Miguel é igualzinho a você.
sempre calculando, planejando, tentando entender como as coisas funcionam. Roberto absorvia cada detalhe como um homem sedento. 5 anos de histórias, de primeiras palavras, primeiros passos, todos perdidos. A raiva inicial pela omissão de Luísa começava a se transformar em algo mais complexo. Arrependimento, culpa, uma profunda tristeza pelo tempo perdido. Quero fazer parte da vida deles, declarou finalmente, sua voz firme. Tenho direitos, como pai. O sorriso de Luísa desapareceu. Direitos? Ela se levantou, as mãos apoiadas na mesa. Você abdicou desses direitos quando escolheu sua empresa acima de tudo, Roberto. Não pode simplesmente aparecer 5 anos depois e exigir um lugar na vida deles. Não sabia que eles existiam? E se soubesse, teria realmente mudado alguma coisa? O desafio em sua voz era claro. O Roberto que conheci só se importava com lucros e expansão. Reuniões eram mais importantes que jantares em família. Conquistas profissionais valiam mais que momentos pessoais. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por batidas na porta. Dona Clara entrou, seguida pelos trigêmeos. As crianças imediatamente correram para Luísa. Mãe, mãe! O tio Miguel mostrou um jogo muito legal no celular dele, Lucas exclamou, seus olhos brilhando. E ele disse que conhece a senhora de antigamente, Ana acrescentou, olhando curiosamente para Roberto. É verdade que você também conhece nossa mãe? Roberto sentiu seu coração apertar. Como explicar a uma criança de 4 anos que ele era seu pai? Como justificar sua ausência? Sim, querida, respondeu cautelosamente. Sua mãe e eu nos conhecemos há muito tempo. Dona Clara, que observava a cena com olhos experientes, interveio suavemente. Crianças, que tal irmos ver se as caixas de presentes já foram todas abertas? Acho que ainda tem algumas surpresas por lá. Após as crianças saírem, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Roberto finalmente tomou um gole do café, agora frio, buscando palavras. Não vou desaparecer da vida deles agora que sei que existem, declarou. Pode não acreditar em mim, Luísa, mas não sou mais aquele homem de 5 anos atrás. Palavras, ela respondeu cansada. Sempre foram seu forte, Roberto. Mas criar filhos exige muito mais que promessas eloquentes. Exige presença, paciência, sacrifício. Está realmente preparado para isso? A pergunta pairou no ar como um desafio. Roberto pensou em sua vida meticulosamente organizada. As reuniões marcadas com precisão, as viagens internacionais frequentes, os jantares de negócios intermináveis. Tudo teria que mudar. Não sei como ser pai, admitiu finalmente, mas quero aprender. Por favor, Luísa, me dê essa chance. Ela o estudou longamente, como se tentasse enxergar além da fachada do empresário bem-sucedido. Não posso impedir você de conhecê-los, disse por fim. Mas vamos fazer isso do meu jeito, sem pressa, sem pressão. E se em algum momento eu sentir que está prejudicando as crianças, não vou desapontá-los, Roberto interrompeu. Nem a eles, nem a você, não desta vez. O sol já se punha quando Roberto finalmente deixou a creche. No banco de trás do carro, 3 pequenos presentes escolhidos especialmente das caixas, de doação, um bloco de desenho para Lucas, um pequeno teclado musical para Ana e um quebra-cabeça para Miguel. Primeiros presentes de um pai que acabava de descobrir o verdadeiro significado da palavra prioridade. Enquanto Miguel, seu assistente, dirigia em silêncio, Roberto observava a cidade através da janela, mas não via os prédios ou o trânsito. Via apenas 3 pares de olhos castanhos, 3 sorrisos idênticos e um futuro que, pela primeira vez em anos, não podia ser controlado por planilhas ou contratos. A notícia de que Roberto Mendes, CEO da maior rede de moda do país, havia cancelado uma reunião com investidores chineses circulou rapidamente pelos corredores da empresa. Na manhã seguinte, sentado em seu escritório no 30º andar,
Ele observava a cidade despertar enquanto tentava organizar seus pensamentos. Cancelei seus compromissos desta semana. Miguel, seu assistente, informou, colocando uma xícara de café sobre a mesa de vidro. Mas o conselho está exigindo uma explicação para ontem. Roberto girou a cadeira, encarando o jovem que há 3 anos era sua sombra. Como você lidaria com a descoberta de que tem 3 filhos, Miguel? O assistente, sempre tão composto, deixou transparecer um momento de surpresa. 3, senhor? Trigêmeos. Roberto levantou-se, caminhando até a janela. Ana, Lucas e Miguel, 4 anos, filhos que eu não sabia que existiam até ontem. Um silêncio compreensivo preencheu a sala. Miguel havia trabalhado tempo suficiente com Roberto para conhecer fragmentos de sua história com Luísa, embora nunca tivesse mencionado o assunto. O que pretende fazer, senhor? A pergunta ecoou a de Luísa no dia anterior. Roberto observou. Seu reflexo no vidro, o terno impecável, os cabelos grisalhos nas têmporas, a postura que inspirava respeito e, às vezes, medo. Que tipo de pai ele poderia ser? Primeira mudança. Pare de me chamar de senhor, respondeu finalmente. Depois de tantos anos, acho que merecemos essa informalidade, não? O sorriso surpreso de Miguel foi interrompido pela chegada de Fernando, sócio de Roberto há 15 anos. Seu rosto, normalmente jovial, estava tenso. Os chineses estão furiosos, anunciou sem preâmbulos. Anos construindo essa parceria e você simplesmente some? O que aconteceu? Roberto respirou fundo, preparando-se para uma conversa que mudaria muitas dinâmicas em sua vida. Enquanto explicava a situação, observou as diferentes reações, a surpresa inicial de Fernando, seguida por uma expressão que não conseguiu decifrar completamente. Vou precisar me ausentar mais, concluiu. Reorganizar minhas prioridades. Justo quando estamos prestes a fechar o maior acordo da história da empresa. Fernando passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Roberto conhecia bem. Não pode esperar alguns meses? Já esperei 5 anos sem saber. Roberto respondeu, sua voz firme. Não vou perder mais tempo. Naquela tarde, contrariando todas suas rotinas, Roberto deixou o escritório às 3 horas. Guiou seu próprio carro até a creche Esperança, onde havia combinado com Luísa de participar do horário do lanche dos trigêmeos. Dona Clara o recebeu com um sorriso acolhedor. Eles estão ansiosos, informou, conduzindo-o até o refeitório. Não pararam de falar sobre o amigo da mamãe que trouxe presentes. O refeitório era um ambiente alegre, com mesas coloridas e paredes decoradas com desenhos infantis. Roberto imediatamente localizou seus filhos, sentados com outras crianças. Ana organizava metodicamente seu lanche, Lucas desenhava na borda do guardanapo e Miguel observava tudo com atenção. Olha, é ele! Ana exclamou ao vê-lo, acenando entusiasticamente. Roberto aproximou-se, sentindo-se estranhamente nervoso. Como se aproximar de crianças que eram suas, mas ao mesmo tempo eram completos desconhecidos? Trouxe uma surpresa, anunciou, sentando-se em uma cadeira pequena demais para seu tamanho. De sua pasta, retirou 3 livros infantis, cada um escolhido especialmente após uma noite de pesquisas na internet. Os olhos das crianças brilharam. Lucas imediatamente abraçou seu livro sobre instrumentos musicais, enquanto Miguel folheava, fascinado as páginas do seu, cheio de experimentos científicos simples. Ana, porém, olhava para Roberto com uma intensidade surpreendente para sua idade. Por que você conhece nossa mãe? Perguntou diretamente. Roberto engoliu em seco, lançando um olhar para Dona Clara, que assentiu levemente. Luísa e ele haviam conversado mais cedo por telefone, concordando que era hora de começar a introduzir a verdade gradualmente. Sua mãe e eu... começou, escolhendo as palavras com cuidado. Éramos muito próximos há alguns anos.
Na verdade, nós éramos casados. O silêncio que seguiu foi interrompido por Miguel, que deixou cair seu livro. Você era o marido da mamãe? Era, Roberto confirmou, seu coração acelerando. E há algo mais que preciso contar a vocês, mas vamos com calma, ok? Primeiro quero conhecer melhor vocês, saber do que gostam, do que brincam. Eu toco piano, Lucas interrompeu animado. Quer ver? Por quase uma hora, Roberto se viu imerso no mundo dos trigêmeos. Ouviu Lucas tocar no pequeno piano da sala de música, admirou os desenhos de Ana e ajudou Miguel a montar um quebra-cabeça complexo demais para sua idade. Cada momento era precioso, cada descoberta sobre suas personalidades única. Luísa observava à distância, encostada no batente da porta. Seu rosto era uma mistura de emoções, preocupação, esperança, medo. Quando as crianças foram chamadas para a última atividade do dia, ela finalmente se aproximou. Eles gostaram de você, comentou sua voz suave. São crianças incríveis, Luísa, Roberto respondeu, ainda maravilhado. Você fez um trabalho incrível. Por um momento o ar entre eles ficou mais leve, como se o peso dos anos de mágoa tivesse diminuído um pouco. Mas Luísa logo recuperou sua postura defensiva. É só o começo, Roberto. Criar filhos é uma maratona, não uma corrida curta. Ainda não tenho certeza se você está preparado para isso. Ele assentiu, compreendendo suas reservas. Também não tenho certeza de muita coisa agora. Mas sei que pela primeira vez na vida, encontrei algo mais importante que balanços financeiros e contratos milionários. Enquanto deixava a creche naquela tarde, Roberto refletia sobre como sua vida havia mudado em apenas 24 horas. No espelho retrovisor, podia ver a fachada simples do lugar que havia transformado sua existência. Seu celular não parava de vibrar com mensagens urgentes do escritório, mas pela primeira vez, elas podiam esperar. Naquela noite, em seu apartamento, luxuoso e solitário, Roberto fez algo que não fazia há anos. Chorou. Chorou pelo tempo perdido, pelos momentos que não viveu, pela dor que causou a Luísa. Mas também chorou de alegria, pela chance inesperada de recomeçar, de ser mais que apenas um homem de negócios. Em sua mesa de cabeceira, 3 fotos recém-tiradas com seu celular. Ana concentrada em seu desenho, Lucas ao piano e Miguel montando o quebra-cabeça, o começo de um novo álbum de família, de uma nova história que estava apenas começando. 2 semanas se passaram desde a descoberta que mudou a vida de Roberto. Em sua agenda meticulosamente organizada, agora havia um compromisso sagrado. Todas as tardes, das 3 às 5, ele estava na creche Esperança. Seus antigos associados mal reconheciam o homem que agora deixava reuniões no meio para não perder a hora do lanche com os trigêmeos. Naquela quinta-feira específica, Roberto chegou à creche carregando uma surpresa. 3 pequenos uniformes da seleção brasileira, cada um com o nome de uma criança. Estava tão absorto imaginando a reação dos filhos que quase trombou com um homem que saía do estabelecimento. Desculpe, murmurou automaticamente, mas congelou ao notar o olhar de reconhecimento no rosto do estranho. Você deve ser Roberto, o homem disse, estendendo a mão. Sou Paulo, professor de História na USP. E noivo da Luísa. Roberto sentiu, como se tivesse levado um soco no estômago. Claro que Luísa teria seguido com sua vida, construído novos relacionamentos. Ainda assim, a palavra noivo ecoou em seus ouvidos como um sino dissonante. Prazer, respondeu mecanicamente, apertando a mão oferecida. Paulo tinha um aperto firme e um sorriso gentil que tornava difícil não gostar dele instantaneamente. As crianças não param de falar sobre você, Paulo comentou, seu tom surpreendentemente amigável. Lucas especialmente está fascinado com aquele livro de música que você trouxe. A menção aos filhos trouxe Roberto de volta ao momento,
Presente. Você tem estado presente na vida deles por muito tempo? Desde que eram bebês, Paulo respondeu, uma sombra de algo. Orgulho, desafio, passando por seus olhos. Ajudei Luísa durante toda a gravidez. Foram tempos difíceis. O peso da culpa atingiu Roberto novamente. Enquanto ele construía seu império empresarial, outro homem havia estado ao lado de Luísa, apoiando-a, ajudando a criar seus filhos. Obrigado, disse sinceramente, por estar lá quando eu não estive. Paulo estudou-o por um momento antes de responder. Não fiz por você, fiz por eles, e principalmente por Luísa. Ela é uma mulher extraordinária. Eu sei, Roberto murmurou. Descobri tarde demais. Um silêncio carregado de significado se estabeleceu entre os dois homens. Foi quebrado pela chegada de Dona Clara, que parecia ter um dom para aparecer nos momentos mais tensos. Roberto, as crianças estão esperando por você na biblioteca, ela informou, sorrindo calidamente. Paulo, não esqueça da reunião de paz na próxima semana. Os homens se despediram com um aceno tenso e Roberto seguiu Dona Clara pelo corredor familiar. Antes de entrarem na biblioteca, ela o deteve com um toque suave no braço. Paulo é um bom homem, disse gentilmente. Tem sido um pai para as crianças todos esses anos. E eu sou o quê? Roberto perguntou, mais para si mesmo que para ela. Um estranho tentando comprar seu lugar com presentes? Dona Clara sorriu com sabedoria. É o pai deles, Roberto. Isso ninguém pode mudar. Mas ser pai é muito mais que biologia. É escolha, é presença, é amor demonstrado diariamente. Dentro da biblioteca, os trigêmeos o receberam com a energia usual. Ana imediatamente notou as sacolas em suas mãos. O que você trouxe? Perguntou, seus olhos brilhando de curiosidade. Roberto distribuiu os uniformes, observando com o coração apertado a alegria das crianças. Lucas imediatamente vestiu o seu sobre a roupa. Miguel examinou cada detalhe do tecido e Ana já planejava usá-lo na próxima aula de educação física. Você gosta de futebol? Miguel perguntou, surpreendendo Roberto com a pergunta direta. Gosto, respondeu, sentando-se no tapete colorido com eles. Quando era criança, sonhava em ser jogador profissional. Paulo nos leva para jogar todo domingo, Lucas comentou inocentemente. Ele diz que é importante fazer exercício. Outro golpe. Roberto forçou um sorriso. E vocês gostam? Eu sou a melhor goleira, Ana declarou com orgulho. Miguel é bom de driblar, mas Lucas prefere ser juiz. Por uma hora, Roberto ouviu histórias sobre as partidas de futebol de domingo, as visitas ao parque, os passeios de bicicleta, todos os momentos que Paulo havia compartilhado com seus filhos. Cada história era uma pequena agulhada em seu coração, um lembrete dos anos perdidos. Quando Luísa veio buscar as crianças no final da tarde, Roberto a puxou de lado. Por que não me contou sobre Paulo? Ela o encarou com uma mistura de desafio e cansaço. E por que deveria? Você perdeu o direito de opinar sobre minha vida pessoal há muito tempo, Roberto. Não é sobre você, ele argumentou baixando a voz. É sobre as crianças. Ele tem sido um pai para eles. Sim, tem sido, Luísa confirmou, sua voz suavizando um pouco. Paulo nunca tentou substituir você, Roberto. Sempre falou de você com respeito quando as crianças perguntavam. Foi ele quem sugeriu manter algumas fotos suas para que eles soubessem como você era. Roberto sentiu sua garganta apertar. Fotos? Do nosso casamento. Guardei algumas. Ela hesitou. As crianças sempre souberam que tinham um pai. Só não sabiam onde você estava ou por que havia partido. O peso daquelas palavras o atingiu com força total. Enquanto dirigia de volta para casa naquela noite, Roberto refletia sobre como sua ausência havia sido explicada, justificada, suavizada por outras pessoas. Paulo havia ajudado a construir uma imagem dele que não era nem vilão nem herói, apenas um pai ausente que um dia poderia voltar.
Em seu apartamento, antes de dormir, Roberto fez algo impulsivo. Procurou Paulo nas redes sociais. Encontrou fotos dele com os trigêmeos em diversos momentos. Aniversários, passeios, momentos cotidianos. Em cada imagem, o professor universitário sorria com genuíno afeto e as crianças retribuíam com igual carinho. Foi então que Roberto entendeu. Não bastava ser o pai biológico. Não bastava aparecer com presentes e passar algumas horas por dia com eles. Se quisesse realmente fazer parte da vida dos filhos, precisaria fazer muito mais. Precisaria se reinventar completamente. Com essa resolução em mente, pegou seu celular e fez algo que jamais imaginara. Pesquisou cursos de paternidade responsável e grupos de apoio para pais divorciados. Era hora de aprender, de verdade, como ser pai. Era uma manhã atipicamente fria em São Paulo, quando Miguel, o assistente de Roberto, entrou apressadamente em sua sala. Seu rosto normalmente sereno estava tenso e carregava uma pasta vermelha que Roberto reconheceu imediatamente. O código interno da empresa para assuntos urgentes. Os números do último trimestre, Miguel anunciou, colocando a pasta sobre a mesa de vidro. Fernando pediu para você revisar antes da reunião do conselho. Roberto franziu o senho. Como CEO, estava acostumado a receber os relatórios financeiros com pelo menos 2 semanas de antecedência. A reunião é hoje à tarde. Por que estou vendo isso só agora? Fernando disse que houve um atraso na auditoria. Miguel respondeu hesitante. Mas tem algo estranho, Roberto. As planilhas não batem com os números que tenho acompanhado. Enquanto folheava os documentos, Roberto sentia seu estômago afundar. As discrepâncias eram sutis, mas para alguém com sua experiência, saltavam aos olhos. Valores deslocados, despesas infladas, receitas superestimadas. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Luísa. As crianças prepararam uma surpresa para você hoje. A dualidade de sua vida nunca pareceu tão gritante. De um lado, evidências de possíveis irregularidades em sua empresa. Do outro, a promessa de um momento especial com seus filhos. Cancele a reunião do conselho, ordenou, levantando-se. Diga que precisamos de mais tempo para revisar os números. E quanto a Fernando? Ele já está a caminho. Diga que tive uma emergência familiar. Roberto pegou seu paletó. Tecnicamente não é mentira. 40 minutos depois, estacionava em frente à creche Esperança. O peso dos documentos em sua pasta parecia imenso, mas assim que atravessou os portões familiares, sentiu parte da tensão se dissipar. Dona Clara o recebeu com seu sorriso característico. Eles estão na sala de música, informou, seus olhos brilhando com um segredo compartilhado. Roberto ouviu as notas de piano antes mesmo de chegar à porta. Lucas estava sentado ao pequeno piano, sua língua aparecendo no canto da boca em concentração. Ana e Miguel, em pé ao seu lado, seguravam folhas de papel. 1, 2, 3, Ana comandou, e os 3 começaram a cantar. Parabéns para você, nesta data querida. Roberto congelou na porta. Havia esquecido completamente que era seu aniversário. Fizemos um cartão. Miguel anunciou orgulhosamente quando terminaram a música, estendendo um papel decorado com glitter e desenhos coloridos. Ana explicou, assumindo seu papel habitual de porta-voz. Lucas desenhou o piano. Eu fiz os corações e Miguel escreveu a mensagem. A tia Luísa ajudou com as letras difíceis. Roberto segurou o cartão com mãos trêmulas. Para o nosso amigo Roberto, dizia em letras infantis, que sempre traz presentes legais e conta histórias engraçadas. Gostou? Lucas perguntou ansiosamente. Em seus 45 anos de vida, Roberto havia recebido presentes caríssimos de sócios e clientes. Tinha uma coleção de relógios importados e obras de arte que valeriam uma fortuna. Mas nada se comparava àquele cartão feito com papel cartão e glitter. Adorei, respondeu, sua voz embargada. É o melhor presente que já ganhei. Agora vem a segunda surpresa.
Ana exclamou, correndo para trás do piano. Voltou carregando um pequeno bolo decorado com confeitos coloridos. Eu e as crianças fizemos ontem. A voz de Luísa soou da porta. Ela estava encostada no batente, observando a cena com uma expressão suave que ele não via há anos. Você lembrou, Roberto murmurou. Algumas datas a gente não esquece, ela respondeu simplesmente. Sentados em volta de uma mesa baixa na sala dos professores, Roberto cortou o bolo enquanto os trigêmeos contavam histórias sobre sua semana. Ana havia aprendido uma música nova na aula de música. Lucas tinha feito um experimento com plantas na aula de ciências e Miguel orgulhosamente mostrava que havia perdido um dente. Paulo disse que o dente de leite cai para nascer um dente novo, Miguel explicou, mostrando o espaço vazio em seu sorriso. Roberto notou como Luísa tensionou levemente a menção de Paulo, mas as crianças continuaram falando naturalmente, alternando entre histórias sobre tio Paulo e perguntas para Roberto sobre como era seu aniversário quando tinha a idade deles. Quando o momento do lanche terminou, Roberto se preparava para sair quando Luísa o chamou de lado. Está tudo bem? Perguntou. Você parece preocupado. Por um momento, Roberto considerou compartilhar suas suspeitas sobre os problemas na empresa. Luísa sempre teve um olhar aguçado para números. Não era à toa que havia sido uma excelente contadora antes de se tornar professora. É só trabalho, respondeu vagamente. Nada importante. Luísa o estudou por um momento, como se ainda pudesse ler através de suas evasivas como fazia anos atrás. As crianças estão se apegando a você, Roberto. Muito. Não desapareça. De novo. Não vou, prometeu. E pela primeira vez desde que descobrira os trigêmeos, tinha certeza absoluta de algo. Independente do que encontrasse naquelas planilhas suspeitas, sua prioridade agora era clara. De volta ao carro, abriu novamente a pasta vermelha. Os números continuavam errados, as discrepâncias cada vez mais evidentes. Seu império corporativo, construído ao longo de décadas, poderia estar em risco. Mas em seu bolso, um cartão, coberto de glitter, pesava mais que todas as planilhas financeiras. E em sua mente, a imagem de 3 sorrisos idênticos cantando "Parabéns" valia mais que qualquer balanço patrimonial. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Miguel. Prepare todos os relatórios financeiros dos últimos 2 anos. Segunda-feira começamos uma auditoria completa. Era a hora de proteger não apenas sua empresa, mas o futuro que queria construir com seus filhos. Roberto, precisamos conversar. A voz de Luísa ao telefone tinha aquela firmeza característica que ele conhecia tão bem. A mesma que usava anos atrás, quando precisavam discutir algo sério. Era domingo à noite e Roberto estava em seu escritório em casa, cercado por planilhas e relatórios financeiros. Aconteceu algo com as crianças? Perguntou imediatamente alerta. Não, exatamente. Uma pausa. Paulo e eu conversamos. Achamos que está na hora de contar a verdade para eles. Roberto sentiu seu coração acelerar. Após um mês de visitas regulares, os trigêmeos já o consideravam parte de suas vidas. Mas ainda não sabiam que ele era seu pai. Tem certeza? Não é muito cedo? Eles estão fazendo perguntas. Roberto, crianças são mais perceptivas do que imaginamos. Ontem, Ana me perguntou por que você tem os mesmos olhos que eles. Ele sorriu, lembrando como sua filha não deixava nada passar despercebido. Como você quer fazer isso? Venha almoçar conosco amanhã, em casa. Outra pausa. Paulo acha melhor não estar presente neste momento. A menção ao noivo de Luísa trouxe de volta aquela familiar pontada de ciúme, mas Roberto a suprimiu. Que horas? 12:00, sabe o endereço? Sei. Claro que sabia. Havia decorado cada detalhe sobre a vida dos filhos que conseguira descobrir no último mês. Depois de desligar, Roberto voltou sua atenção para os documentos espalhados em sua mesa.
A auditoria interna que iniciara estava revelando irregularidades, cada vez mais sérias. Grandes somas de dinheiro haviam sido movimentadas para contas offshore, despesas eram sistematicamente superfaturadas e contratos importantes pareciam ter cláusulas alteradas. Seu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Fernando. Precisamos conversar sobre a auditoria. Urgente. Roberto ignorou a mensagem. Amanhã seria um dos dias mais importantes de sua vida. E nada, nem mesmo uma crise empresarial, iria ofuscá-lo. Na manhã seguinte, estacionou seu carro em frente ao sobrado amarelo, onde Luísa morava com os trigêmeos. Era uma casa modesta, mas acolhedora, com um pequeno jardim na frente, onde 3 bicicletas infantis idênticas estavam estacionadas. Luísa abriu a porta antes que ele tocasse a campainha. Vestia jeans e uma blusa simples. Os cabelos presos em um rabo de cavalo, casual. Roberto sentiu aquele familiar aperto no peito. Ela continuava linda, de uma maneira que o dinheiro não podia comprar. Eles estão ansiosos, disse ela, conduzindo-o até a sala. Disse que tínhamos uma conversa importante. A sala era exatamente como Roberto imaginava. Acolhedora, com paredes cobertas de desenhos infantis e fotografias. Seus olhos foram atraídos para uma em particular, Luísa grávida, radiante, com Paulo ao seu lado em o que parecia ser um chá de bebê. Roberto! 3 vozes idênticas gritaram seu nome, e logo foi cercado pelos trigêmeos. Lucas mostrava um novo desenho. Miguel falava sobre um livro de dinossauros, e Ana o observava com aquela intensidade que às vezes o assustava. Crianças, Luísa chamou suavemente. Vamos sentar. Temos algo importante para conversar. Os 4 se acomodaram no sofá. Roberto sentindo seu coração bater tão forte que temia que todos pudessem ouvir. Vocês sabem que toda família é diferente, não é? Luísa começou. Algumas crianças moram só com a mãe, outras só com o pai, algumas com os avós. Como a Maria da nossa sala, Lucas interrompeu. Ela mora com 2 mães. Exatamente, Luísa sorriu. E vocês sabem que tem uma família especial também, não é? Com a mamãe, o tio Paulo e o Roberto, Miguel completou orgulhosamente. Sim, amor, mas... Luísa olhou para Roberto, sinalizando que era hora. Ele respirou fundo. Crianças, vocês já se perguntaram por que temos os mesmos olhos? O mesmo sorriso? Ana imediatamente se endireitou, seus olhos, tão parecidos com os dele, arregalados em compreensão. É porque... Roberto sentiu sua voz falhar. É porque eu sou seu pai. O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade. Lucas foi o primeiro a reagir, sua boca formando um pequeno ó de surpresa. Miguel franziu o senho, processando a informação. Mas foi Ana quem fez a primeira pergunta. Por que você nunca veio antes? A simplicidade da pergunta atingiu Roberto como um soco. Como explicar decisões egoístas do passado para uma criança de 4 anos? Porque eu cometi um erro muito grande, respondeu honestamente. Eu não sabia que vocês existiam. Quando deixei sua mãe, não sabia que ela estava esperando vocês. Foi o maior erro da minha vida. Mas agora você vai ficar? Lucas perguntou, sua voz pequena e esperançosa. Vou, Roberto prometeu, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Se vocês me aceitarem, quero ser o melhor pai do mundo para vocês. Melhor que o tio Paulo. Miguel questionou inocentemente. Luísa interviu rapidamente. É diferente, querido. Paulo sempre será especial para vocês, mas Roberto é seu. Pai, podemos ter muito amor no coração para pessoas diferentes. Ana, que estava incomumente quieta, levantou-se de repente e saiu da sala. Por um momento tenso, Roberto temeu ter estragado tudo, mas ela logo voltou, carregando algo em suas mãos. É você?
Perguntou, mostrando uma foto antiga. Nela, Roberto e Luísa sorriam em seu dia de casamento. Sim, ele respondeu suavemente. Era eu e sua mãe há muito tempo. Você ainda ama a mamãe? A pergunta inocente caiu como uma bomba na sala. Roberto encontrou o olhar de Luísa, viu o leve rubor em suas bochechas. Sua mãe sempre será muito especial para mim, respondeu, diplomaticamente. Ela me deu os 3 presentes mais preciosos do mundo. O momento foi interrompido pelo telefone de Roberto, vibrando insistentemente. Era Fernando novamente. Ele ignorou a chamada. Podemos chamar você de pai? Lucas perguntou. Timidamente. Roberto sentiu seu coração derreter. Nada me faria mais feliz, mas só quando vocês se sentirem prontos. O almoço que seguiu foi uma mistura surreal de normalidade e emoção à flor da pele. Os trigêmeos alternavam entre momentos de curiosidade intensa, fazendo milhares de perguntas sobre Roberto, e períodos de quieta contemplação, processando a grande revelação. Quando a tarde chegava ao fim e Roberto se preparava para partir, Ana o surpreendeu com um abraço apertado. Até amanhã, pai, sussurrou, testando a palavra nova. Roberto mal conseguiu chegar ao carro antes que as lágrimas começassem a engair. Seu telefone continuava vibrando com mensagens urgentes de Fernando, mas naquele momento nada mais importava. Ele era pai, oficialmente, completamente, irrevogavelmente pai. E nenhuma crise empresarial no mundo poderia ofuscar a alegria daquele momento. A manhã começou com o som estridente do telefone. Roberto, que mal havia dormido repassando os eventos emocionantes do dia anterior, atendeu ainda sonolento. Ligue a TV. Era Miguel, seu assistente, e sua voz tremia. Canal de notícias, agora. Roberto alcançou o controle remoto e sentiu seu sangue gelar ao ver a manchete. Escândalo financeiro abala a maior rede de moda do país. Na tela, repórteres se acotovelavam em frente à sede de sua empresa, enquanto uma apresentadora lia detalhes de supostos desvios de dinheiro e fraudes contratuais. Como? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Fernando deu uma entrevista exclusiva ontem à noite. Miguel respondeu. Ele está te acusando de ser o mentor de tudo, Roberto. Diz que tem provas. A realidade atingiu Roberto como um trem, em alta velocidade. As tentativas insistentes de Fernando para falar com ele nos últimos dias, a pressa em apresentar os relatórios adulterados, as transferências suspeitas, tudo fazia um terrível sentido agora. Seu celular começou a tocar, incessantemente, conselheiros, advogados, jornalistas. Mas a notificação que fez seu coração parar foi uma mensagem de Luísa. As crianças viram seu rosto no Jornal da Manhã. Elas estão assustadas. Precisamos conversar. Roberto sentiu o mundo desmoronar. Menos de 24 horas após ser oficialmente reconhecido como pai, sua vida estava prestes a virar um inferno público. Miguel, sua voz encontrou firmeza. Contate a equipe jurídica. Quero todos os documentos da auditoria organizados em 1 hora. E encontre aqueles arquivos antigos da época em que Luísa era nossa contadora. Luísa? Miguel perguntou confuso. Ela pode ser nossa única esperança, Roberto respondeu, já se dirigindo ao closet para se vestir. Ela sempre foi meticulosa, com documentação. Se Fernando estava desviando dinheiro naquela época, ela deve ter notado algo. Na creche, o clima era tenso. Dona Clara o recebeu com um olhar preocupado. As crianças estão na sala de música com Luísa, informou. Paulo também está lá. Roberto encontrou os 4 sentados ao piano, Lucas dedilhando notas soltas enquanto os outros conversavam em voz baixa. Ao vê-lo, Ana correu em sua direção. Pai, por que estão falando coisas ruins de você na TV? O título Pai, que ontem o enchera de alegria, agora pesava como chumbo. Como explicar para uma criança de 4 anos conceitos como fraude corporativa e traição empresarial? Algumas pessoas estão dizendo mentiras sobre mim,
respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Mas vou provar que estão erradas. Roberto, Paulo se manifestou, seu tom surpreendentemente gentil. As crianças estão confusas. Alguns colegas já fizeram comentários. Precisamos de um plano, Luísa interrompeu. Prática como sempre. As crianças não podem ser expostas a isso. Foi quando Miguel entrou apressadamente na sala, carregando uma pasta antiga. Encontrei, Roberto, os relatórios da época em que... Ele parou ao ver Luísa. Da época em que eu era contadora. Da empresa? Luísa completou, um brilho de compreensão em seus olhos. Vocês precisam da minha ajuda, não é? Roberto assentiu, sentindo-se completamente vulnerável. Fernando está me acusando de fraudes que ele mesmo cometeu. Mas você sempre desconfiou. Dele, não é? Por isso mantinha cópias de tudo? Luísa trocou um olhar com Paulo, que assentiu levemente. No armário do meu escritório em casa, ela disse. Última gaveta, pasta azul. Guardei tudo antes de pedir demissão. Sabia que um dia a verdade viria à tona. Por que nunca disse nada? Roberto perguntou. Porque na época você não teria acreditado em mim, ela respondeu simplesmente. Fernando era seu melhor amigo, seu sócio de confiança. E eu era apenas sua esposa, insatisfeita com seu vício em trabalho. O silêncio que seguiu foi quebrado por Miguel, que soluçou baixinho. Pai, você vai ter que ir embora? A pergunta inocente partiu o coração de Roberto. Não, filho, nunca mais vou embora. Prometo. Paulo pigarreou, atraindo a atenção de todos. Posso fazer algumas ligações, ofereceu. Conheço pessoas no Ministério Público, especialistas em crimes financeiros. Se Luísa ainda tem essa documentação, por que você nos ajudaria? Roberto não conseguiu conter a pergunta. Porque estas crianças acabaram de encontrar o pai. Paulo respondeu, um sorriso triste em seu rosto. Não vou deixar que um criminoso como Fernando destrua isso. Luísa pegou as chaves de sua casa. Miguel, você dirige. Vamos buscar aqueles documentos. Roberto, fique com as crianças. Elas precisam sentir que você não vai desaparecer no primeiro problema. Enquanto Luísa e Miguel partiam em busca das provas que poderiam salvá-lo, Roberto sentou-se ao piano com seus filhos. Lucas começou a tocar uma música simples que estava aprendendo. Ana cantarolou junto e Miguel se aconchegou em seu colo. Pai, Ana chamou depois de um tempo. Quando você e a mamãe se gostavam, você também tocava piano com ela? Roberto sentiu um nó na garganta. Sim, princesa, sua mãe sempre amou música. Foi ela quem me ensinou as primeiras notas. E agora? Lucas perguntou. Vocês ainda se gostam? Paulo, que observava a cena da porta, fez menção de intervir, mas Roberto o impediu com um gesto. Seu pai e eu sempre vamos nos importar um com o outro, respondeu com honestidade, porque juntos fizemos as 3 pessoas mais especiais do mundo, vocês. Do lado de fora da sala de música, a tempestade midiática continuava crescendo. Seu telefone não parava de vibrar com notificações de novas acusações, e ele podia ouvir o burburinho de repórteres que já começavam a se aglomerar em frente à creche. Mas ali, naquele momento, sentado ao piano com seus filhos, Roberto entendeu que estava exatamente onde precisava estar. A empresa que construiu podia desmoronar. Sua reputação podia ser destruída, mas nada disso importava comparado ao amor daquelas 3 crianças que, mesmo sem entender completamente a situação, escolheram chamá-lo de pai. A sala de reuniões no escritório de advocacia estava silenciosa enquanto Luísa espalhava documentos sobre a mesa de mogno. Suas mãos moviam-se com precisão metódica, organizando papéis em ordem cronológica. Um hábito que mantivera desde os tempos de contadora. Aqui, disse ela, separando uma pasta específica. Começou em 2019. Pequenas discrepâncias no início, valores que não batiam. Fernando sempre tinha uma explicação convincente.
Roberto observava fascinado, enquanto ela reconstituía 5 anos de fraudes com uma clareza impressionante. A Luísa que via agora não era apenas a professora dedicada ou a mãe amorosa. Era a profissional brilhante que ele um dia subestimara. O padrão é claro, Paulo comentou, ajustando os óculos enquanto examinava os documentos. Como professor universitário especializado em história econômica, sua perspectiva estava se provando surpreendentemente valiosa. Fernando criou uma rede de empresas fantasma para desviar recursos, mas cometeu um erro clássico. Ele não contava que eu guardaria tudo, Luísa completou. Inclusive os rascunhos originais dos contratos antes das alterações. O advogado de Roberto, Dr. Mendes, assentiu gravemente. Isso é explosivo. Com essa documentação, podemos não só desmontar as acusações contra Roberto, mas iniciar um processo criminal contra Fernando. Um trovão soou ao longe, prenunciando a tempestade que se aproximava de São Paulo. Roberto checou o relógio. Estava quase na hora de buscar as crianças na creche. Não posso deixar a dona Clara sozinha com eles hoje, Luísa comentou, também olhando as horas. Com todos esses repórteres... Eu vou, Paulo ofereceu. Posso levar as crianças para minha casa. Lá é mais tranquilo, longe da mídia. Roberto sentiu aquela familiar pontada de ciúme, mas a suprimiu. Obrigado, Paulo. De verdade. Depois que Paulo saiu, o Dr. Mendes começou a delinear a estratégia jurídica. Mas Roberto mal ouvia, sua mente voltando para a cena da manhã. Lucas havia chorado ao ver mais reportagens na TV do café da manhã. Por que estão falando que o pai é mau? Perguntara entre soluços. Ana, sempre protetora, declarara que bateria em qualquer colega que falasse mal de seu pai. E Miguel apenas observava tudo com olhos assustados, agarrado ao livro de dinossauros que Roberto lhe dera. Roberto! A voz de Luísa o trouxe de volta ao presente. Você está bem? Como eu pude ser tão cego? Respondeu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Fernando era meu melhor amigo. Confiei nele por décadas. E todo esse tempo... Às vezes, ficamos cegos para os defeitos de quem amamos. Luísa comentou suavemente. Eu demorei para ver que seu vício em trabalho estava destruindo nosso casamento. O comentário atingiu Roberto como um soco no estômago. Sinto muito, murmurou, por tudo. Eu também, ela respondeu, surpreendendo-o, por não ter contado sobre as crianças, por ter deixado o orgulho falar mais alto. Um momento de entendimento passou entre eles. 5 anos de mágoas não resolvidas começando a se dissipar. O celular de Luísa tocou. Era Paulo. As crianças estão pedindo para falar com vocês dois, ele informou. Coloquei no viva voz. Mãe? Pai? A voz de Ana soou clara. O tio Paulo fez chocolate quente e ele deixou a gente colocar marshmallow, Lucas acrescentou. Mas estamos com saudade, Miguel completou, sua voz pequena. Quando vocês vêm? Roberto e Luísa trocaram um olhar. Logo, meus amores, Luísa respondeu. Papai e eu estamos resolvendo um problema importante. É por causa daquelas pessoas más que estão falando mentira do pai? É sim, Ana, Roberto respondeu. Mas vai ficar tudo bem. Prometo. Depois que desligaram, Luísa começou a reunir os documentos. Vou fazer cópias de tudo. Fernando, pode tentar destruir as provas quando perceber que ainda tenho essa documentação. Por que você guardou tudo, Luísa? Roberto perguntou. Mesmo depois de nossa separação... Ela parou considerando a pergunta. Porque apesar de tudo, eu sabia que um dia você ia precisar saber a verdade. Sobre Fernando e sobre as crianças. E agora, o que acontece? Agora... Ela sorriu levemente. Agora vamos buscar nossos filhos, levá-los para casa e garantir que eles se sintam seguros enquanto enfrentamos essa tempestade. Quando deixaram o escritório, a chuva já caía forte sobre São Paulo.
No carro, enquanto dirigiam para a casa de Paulo, Roberto observou Luísa de soslaio. Ela estava diferente, mais forte, mais segura, ou talvez sempre tivesse sido assim, e ele é que nunca tinha realmente enxergado. Luísa chamou suavemente. Obrigado por guardar os documentos, por me dar uma chance com as crianças, por tudo. Ela não respondeu imediatamente, seus olhos fixos na chuva que castigava o para-brisa. Sabe o que é engraçado? Disse finalmente. Passei 5 anos tentando te odiar, mas quando vi você com nossos filhos, quando vi como eles se iluminam perto de você... Sua voz falhou, deixando a frase incompleta. Roberto sentiu seu coração acelerar, palavras não ditas pairando no ar entre eles. O momento foi interrompido pelo celular de Luísa tocando. Novamente, era Paulo, alertando que havia jornalistas cercando sua casa. Mudança de planos, Luísa decidiu. Vamos para minha casa. As crianças precisam do conforto do próprio lar hoje. Roberto assentiu, virando o carro em direção ao sobrado amarelo. A tempestade podia estar apenas começando, mas pela primeira vez desde que o escândalo estourara, ele sentia que não estava sozinho na batalha. E talvez, apenas talvez, esta crise fosse o empurrão que ele e Luísa precisavam para finalmente enfrentarem os sentimentos não resolvidos entre eles. O sobrado amarelo de Luísa havia se transformado em um improvável quartel-general. Na mesa da cozinha, onde normalmente as crianças faziam suas refeições, documentos e laptops dividiam espaço com copos de café e desenhos infantis. Fernando acabou de dar outra entrevista. Miguel, o assistente, anunciou, seus olhos fixos na tela do computador. Está alegando que você o coagiu a fazer as transferências. Roberto massageou as têmporas exausto. 3 dias haviam se passado desde que o escândalo estourara, e cada hora trazia uma nova acusação mais absurda que a anterior. Ele está desesperado, Paulo comentou, marcando algumas passagens em um documento jurídico. Sabe que as provas de Luísa podem destruí-lo. Como se invocada pela menção de seu nome, Luísa entrou na cozinha. Tinha olheiras profundas. Passar as noites revisando documentos antigos estava cobrando seu preço. As crianças finalmente dormiram, informou, servindo-se de mais café. Ana queria esperar você voltar da reunião com os investidores, Roberto. Ele sentiu uma pontada de culpa. Desde que se mudara temporariamente para a casa de Luísa, uma decisão prática para proteger as crianças da perseguição da mídia, estava tentando equilibrar seu papel de pai com a luta para salvar sua empresa. Como foi a reunião? Paulo perguntou. Os chineses retiraram a proposta de investimento, Roberto respondeu, sua voz cansada. Não querem se associar a uma empresa sob investigação. O silêncio que seguiu foi pesado. Sem o investimento chinês, a empresa enfrentaria sérias dificuldades financeiras. Talvez... Luísa hesitou. Talvez seja a hora de considerar a proposta do Dr. Mendes. Roberto sabia do que ela falava. Seu advogado havia sugerido uma estratégia agressiva. Usar as provas de Luísa para forçar Fernando a um acordo. Ele renunciaria à empresa e devolveria o dinheiro desviado em troca de não ser processado criminalmente. Não sei se consigo perdoá-lo, Roberto admitiu. Não depois do que ele está fazendo com as crianças. Como se para enfatizar seu ponto, um choro soou pelo monitor do quarto dos trigêmeos. Era Lucas, provavelmente tendo outro pesadelo. Eu vou, Paulo ofereceu, levantando-se. Mas Roberto foi mais rápido. Não, deixa que eu vou, sou o pai dele. No quarto decorado com estrelas fluorescentes, encontrou Lucas sentado na cama, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ana e Miguel, em suas próprias camas, observavam preocupados. Ei, campeão! Roberto sentou-se ao lado do filho. Outro pesadelo, Lucas assentiu. Sonhei que você ia embora de novo. O coração de Roberto apertou. Não vou a lugar nenhum, prometeu, abraçando o filho. Nunca mais.
Mesmo se o homem mau ganhar? Miguel perguntou de sua cama. Que homem mau? Ana questionou. O da TV, Miguel respondeu. Aquele que está dizendo coisas ruins do pai. Roberto percebeu que as crianças entendiam mais da situação do que os adultos imaginavam. Mesmo se ele ganhar, confirmou. Porque agora sei o que é realmente importante. Na vida, demorou quase 1 hora para as crianças dormirem novamente. Quando Roberto voltou à cozinha, encontrou apenas Luísa. Paulo e Miguel haviam ido embora. Eles estão cada vez mais ansiosos, Luísa comentou, guardando alguns documentos. Eu sei. Roberto se serviu de café. Luísa, você acha que fiz a escolha certa? Vir morar aqui, expor as crianças a tudo isso? Ela o estudou por um momento. Acho que pela primeira vez está fazendo exatamente o que um pai deve fazer, colocando os filhos em primeiro lugar. E Paulo? Como ele está lidando com tudo isso? Luísa desviou o olhar. Nós conversamos ontem sobre muitas coisas. Roberto sentiu seu coração acelerar. Que tipo de coisas? Sobre como a vida às vezes nos surpreende, ela respondeu vagamente. Sobre como alguns sentimentos nunca realmente vão embora, não importa quanto tempo passe. O ar entre eles ficou carregado de tensão não resolvida. Roberto deu um passo em sua direção, mas foi interrompido pelo som estridente do telefone. Era o Dr. Mendes. Fernando quer negociar, anunciou sem preâmbulos. Mas tem uma condição. Quer falar pessoalmente com você e Luísa. Amanhã no escritório dele. Roberto olhou para Luísa, que havia ouvido a conversa pelo viva-voz. Seus olhos se encontraram. Anos de história compartilhada passando entre eles em um instante. É uma armadilha, ela disse simplesmente. Provavelmente, Roberto concordou, mas pode ser nossa única chance de acabar com isso rapidamente. Pelos trigêmeos. Luísa assentiu lentamente. Pelos trigêmeos. Enquanto se preparavam para dormir, ele no quarto de hóspedes, ela em seu próprio quarto, Roberto não conseguia parar de pensar na conversa interrompida. O que Luísa realmente queria dizer sobre sentimentos que nunca vão embora? No corredor, as fotos dos trigêmeos pareciam observá-lo. 3 pares de olhos idênticos aos seus, 3 sorrisos que eram cópias do de Luísa. Prova viva de que alguns laços são fortes demais para serem quebrados, mesmo pelo tempo ou pela distância. Amanhã enfrentariam Fernando juntos. E talvez, depois disso, pudessem finalmente enfrentar os sentimentos que flutuavam entre eles desde o dia em que ele pisara naquela creche pela primeira vez. O escritório de Fernando ocupava o último andar de um edifício espelhado na Avenida Paulista. Roberto conhecia cada detalhe daquele lugar. Afinal, havia sido ele quem assinara o contrato de aluguel 10 anos atrás, quando a empresa começava sua expansão. Está tremendo, Luísa observou enquanto subiam no elevador. Roberto olhou para suas próprias mãos e percebeu que ela estava certa. Nervoso, eu acho. Por encontrar Fernando, por deixar as crianças. Era a primeira vez desde que o escândalo estourara que ambos se ausentavam simultaneamente. Paulo havia se oferecido para ficar com os trigêmeos na creche, onde Dona Clara poderia ajudar a mantê-los distraídos. Ana fez eu prometer que voltaríamos para o jantar, Luísa comentou, um pequeno sorriso nos lábios. Ela está determinada a te mostrar como aprendeu a fazer macarrão. A menção à filha trouxe um aperto no peito de Roberto. Era incrível como em tão pouco tempo aquelas 3 crianças haviam se tornado o centro de seu universo. O elevador chegou ao último andar com um suave ding. A secretária de Fernando, a mesma há 15 anos, os recebeu com um olhar apreensivo. Ele está esperando, informou conduzindo-os à sala de reuniões. Fernando estava de pé junto à janela, observando a cidade. Ao vê-los, seu rosto assumiu aquele sorriso que Roberto agora percebia ser completamente falso. O casal reunido, novamente,
comentou com falsa jovialidade. Quase como nos velhos tempos. Corte o teatro, Fernando, Luísa respondeu friamente. Estamos aqui pelos documentos. O sorriso de Fernando vacilou. Sempre direta, não é, Luísa? Foi essa sua intransigência que nos trouxe até aqui. Não, Roberto interveio. Suas fraudes nos trouxeram até aqui. Fernando se serviu de um drink do bar particular, outro luxo que a empresa pagava. Fraudes é uma palavra tão feia, eu prefiro chamar de realocação criativa de recursos. Você desviou milhões, Luísa acusou. Destruiu projetos sociais, fechou filiais, deixou famílias sem emprego. E você guardou cada pedacinho de evidência, não é? Fernando riu sem humor. A esposa dedicada, protegendo o marido mesmo depois que ele a abandonou. Roberto deu um passo à frente, mas Luísa o deteve com um toque no braço. O que você quer, Fernando? Quero fazer um acordo. Ele caminhou até sua mesa, pegando uma pasta. A empresa em troca do meu silêncio e das provas que tenho contra Roberto. Que provas? Roberto questionou. Você forjou tudo. Ah, mas a mídia não sabe disso. E quanto tempo você acha que sua preciosa família vai aguentar o assédio dos repórteres? Quanto tempo até seus filhos começarem a duvidar do pai? A menção aos trigêmeos fez o sangue de Roberto ferver. Não ouse. Ou o quê? Fernando cortou. Vai me processar? Expoerre sua própria empresa ao escândalo. Quantos empregos serão perdidos? Quantas famílias destruídas? Foi então que Luísa começou a rir. Um riso baixo, controlado, que fez ambos os homens olharem para ela com surpresa. Você sempre foi tão previsível, Fernando, ela comentou, abrindo sua própria pasta. Tão convencido de sua própria esperteza que nunca percebeu os detalhes. Do que você está falando? Disto. Ela espalhou uma série de documentos sobre a mesa. Cópias dos contratos originais, antes das suas alterações criativas, extratos bancários das contas offshore. E o mais interessante, e-mails seus para os parceiros chineses, oferecendo informações privilegiadas em troca de comissões. Fernando empalideceu. Isso é impossível. Eu destruí tudo. Não tudo, Roberto entendeu finalmente. Você nunca soube que Luísa mantinha cópias de segurança, porque você, como eu, a subestimou. O Ministério Público já tem tudo, Luísa continuou. Paulo garantiu que chegasse às pessoas certas. A única razão para estarmos aqui é dar a você uma última chance de fazer a coisa certa. Fernando cambaleou até sua cadeira, o copo de uísque tremendo em sua mão. O que vocês querem? Sua renúncia, Roberto respondeu. Um comunicado público assumindo suas fraudes e me inocentando, e sua parte na empresa transferida para um fundo que vai garantir os empregos que você colocou em risco. E em troca, Luísa respondeu, você evita a prisão. Terá chance de recomeçar em outro lugar, longe das nossas famílias. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Fernando olhava pela janela, seu império desmoronando diante de seus olhos. Vocês têm uma hora, disse finalmente, para preparar os documentos. Enquanto advogados eram convocados e papéis preparados, Roberto observava Luísa organizar metodicamente cada detalhe. Ela havia salvado não apenas sua reputação, mas centenas de empregos. Como você sabia? Perguntou finalmente. Que precisaria? Guardar tudo isso? Luísa parou o que fazia, considerando a pergunta. Porque mesmo quando nosso casamento estava desmoronando, mesmo quando você não me ouvia mais, eu ainda me importava. Com você, com a empresa, com as pessoas que dependiam dela. E agora? Roberto deu um passo em sua direção. Você ainda se importa? Seus olhos se encontraram, anos de mágoa e amor não resolvido pairando entre eles. Mas antes que Luísa pudesse responder, seu telefone tocou. Era Paulo. Lucas está com febre, informou. Alta. Estamos indo para o hospital. O mundo pareceu parar.
Roberto e Luísa se entreolharam, o mesmo medo refletido em seus olhos. Vão, Fernando disse, inesperadamente. Os advogados podem finalizar tudo. Eu assino. Correndo para o elevador, Roberto segurou a mão de Luísa instintivamente. Ela não soltou. Vai ficar tudo bem, murmurou, mas não estava claro se falava sobre Lucas ou sobre eles. No carro, dirigindo através do trânsito caótico de São Paulo, Roberto percebeu que algumas batalhas, por mais importantes que pareçam, são pequenas quando comparadas ao que realmente importa. E naquele momento, nada importava mais do que chegar até seu filho. O Hospital Infantil São Lucas era um complexo moderno de paredes coloridas e decorações alegres, projetado para amenizar o medo natural que crianças sentem de ambientes hospitalares. Mas naquela noite, nem os desenhos animados nas paredes conseguiam disfarçar a tensão no ar. Lucas estava deitado em uma cama da emergência pediátrica, seu rosto normalmente corado, agora pálido, exceto pelas bochechas vermelhas de febre. Ana e Miguel se recusavam a deixar o lado do irmão, cada um segurando uma de suas mãos. 40 graus, o médico informou, verificando novamente a temperatura. E os exames de sangue mostram uma infecção significativa. Vamos precisar interná-lo para antibióticos intravenosos. Roberto observava a cena como se estivesse em um pesadelo. Há apenas algumas horas, estava enfrentando Fernando em seu escritório, achando que aquela era a batalha mais importante de sua vida. Agora, vendo seu filho pequeno e frágil naquela cama de hospital, percebia como estava enganado. Pai, Lucas chamou com voz fraca. Conta aquela história do pianista de novo? Roberto engoliu o nó na garganta e sentou-se na beira da cama. Era uma história que havia inventado dias atrás, sobre um menino que descobriu que podia fazer magia através da música. Era uma vez um menino especial, começou sua voz suave, que tinha um dom único. Enquanto narrava, observou Luísa conversando com os médicos no corredor. Paulo estava ao seu lado. Sua presença uma fonte de apoio silencioso que Roberto, surpreendentemente, apreciava agora. Pneumonia, Luísa informou quando voltou. Ele vai precisar ficar alguns dias internado. Eu não quero ficar sozinho, Lucas protestou fracamente. E não vai ficar, Ana declarou com sua firmeza característica. Eu e Miguel vamos ficar também. Não podem, querida, Luísa explicou gentilmente. Só um adulto pode acompanhar o Lucas durante a noite. Então eu fico. Roberto e Luísa falaram simultaneamente. Seus olhos se encontraram. Anos de história compartilhada passando entre eles em um instante. Vocês podem se revezar, Paulo sugeriu pragmaticamente. Eu levo Ana e Miguel para casa. Cuido deles enquanto vocês se organizam aqui. Miguel, que estava incomumente quieto, finalmente falou. Mas e se o Lucas precisar de nós? Ei, campeão! Roberto se ajoelhou na frente do filho. Sabe o que dizem sobre trigêmeos? Que eles têm uma conexão especial. Mesmo quando não estão juntos, ainda podem sentir um ao outro. Lucas vai sentir vocês por perto, mesmo que estejam em casa. As crianças pareceram considerar isso. Ana, sempre prática, começou a organizar os pertences do irmão. O livro de música, o ursinho de pelúcia, o pequeno cobertor favorito. Promete que vai tocar piano para ele? Perguntou a Roberto. Mesmo que seja só no celular? Prometo, princesa. Quando Paulo finalmente levou Ana e Miguel, o quarto ficou estranhamente silencioso. Lucas havia adormecido, exausto pela febre. Roberto e Luísa sentaram-se cada um de um lado da cama, como sentinelas protegendo seu filho. Nunca pensei que seria assim, Luísa murmurou depois de um tempo. Como? Nós dois, juntos, cuidando de um filho doente. Ela sorriu tristemente. Quando estava grávida, imaginei tantas vezes como seria, mas depois... Me desculpe, Roberto disse suavemente, por não estar lá. Por todas as vezes que eles ficaram doentes e você teve que lidar sozinha.
Não estava sozinha, ela respondeu. Paulo sempre... Sua voz falhou, e Roberto notou algo diferente em seus olhos. Luísa, o que houve? Ela respirou fundo. Paulo e eu conversamos ontem à noite, depois que você dormiu. Roberto sentiu seu coração acelerar. Sobre como alguns sentimentos não podem ser forçados e outros não podem ser esquecidos, não importa quanto tempo passe. Ela olhou para Lucas, ajustando delicadamente seu cobertor. Ele disse que sempre soube que que uma parte de mim sempre... Um gemido suave de Lucas interrompeu a conversa. Sua temperatura havia subido novamente. Depois, Luísa disse, levantando-se para chamar a enfermeira. Conversamos depois. As horas seguintes foram uma sucessão de médicos, enfermeiros, medicações e monitoramento constante. Roberto observava maravilhado como Luísa sabia exatamente o que fazer, quando chamar ajuda, como acalmar Lucas, que histórias contar para distraí-lo. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou durante uma pausa entre as visitas médicas. Da maneira mais difícil, ela respondeu. Quando eles tinham 2 anos, pegaram catapora, os 3 ao mesmo tempo. Ela riu suavemente da memória. Passei uma semana sem dormir, revezando entre dar banho de aveia, passar pomada e contar histórias. Sinto muito que não estava lá. Está aqui agora, ela respondeu simplesmente. Por volta das 3 da manhã, Lucas finalmente dormia um sono mais tranquilo, sua temperatura começando a ceder aos antibióticos. Roberto insistiu que Luísa descansasse no sofá do quarto, enquanto ele mantinha vigília na cadeira ao lado da cama. No silêncio da madrugada, observando seu filho dormir e a mãe de seus filhos finalmente rendida ao cansaço, Roberto entendeu algo fundamental. Família não era algo que se construía em reuniões de conselho ou em negociações empresariais. Era algo que se construía em momentos como este. Nas noites em claro, nas preocupações compartilhadas, no amor incondicional que fazia 2 pais colocarem suas próprias necessidades em segundo plano pelo bem de seus filhos. E talvez, apenas talvez, fosse também algo que pudesse ser reconstruído quando o amor e o perdão eram maiores que os erros do passado. O 3º dia de internação de Lucas trouxe com ele os primeiros sinais reais de melhora. A febre havia cedido completamente e o menino já mostrava sinais de sua energia habitual, especialmente quando Roberto chegou para o turno da manhã trazendo um teclado eletrônico portátil. É só emprestado, explicou ajudando Lucas a posicionar o instrumento sobre a mesa hospitalar. Mas achei que você poderia praticar aquela música nova que estava aprendendo. Os olhos do menino brilharam. Posso tocar agora? Claro, mas lembre-se do que o médico disse sobre não se esforçar muito. Enquanto Lucas dedilhava suavemente as teclas, Roberto organizava os itens que havia trazido de casa. Roupas limpas para Luísa, que havia passado a noite no hospital, alguns livros novos e o laptop com os desenhos animados favoritos dos trigêmeos. Como estão Ana e Miguel? Luísa perguntou, aceitando gratamente o café que ele trouxera. Com saudades, mas Paulo tem feito um trabalho incrível mantendo-os distraídos. Ontem os levou ao planetário. Roberto percebeu como o nome de Paulo já não provocava aquela antiga pontada de ciúme. Nas últimas 72 horas, havia desenvolvido um profundo respeito pelo homem, que, sem obrigação alguma, continuava sendo um pilar de apoio para sua família. Pai, Lucas chamou do leito, vem tocar comigo? Roberto sentou-se na beira da cama e juntos começaram a tocar uma versão simplificada de Asa Branca. Luísa os observava com um sorriso suave, filmando discretamente com seu celular. Dona Clara perguntou se pode visitar hoje, comentou ela depois de um tempo. As outras crianças da creche fizeram cartões para o Lucas. A coordenadora da creche, Lucas perguntou animado. Ela sempre traz biscoitos gostosos. E dessa vez não será diferente. Uma voz familiar soou da porta.
Dona Clara entrou carregando uma pequena cesta e uma pilha de cartões coloridos. Como soube que estávamos falando da senhora? Luísa perguntou surpresa. O sorriso de Dona Clara tinha algo de misterioso. Às vezes, a gente simplesmente sabe quando é hora de aparecer. Enquanto Lucas lia entusiasmado os cartões de seus colegas, Dona Clara puxou Roberto e Luísa para um canto do quarto. Precisava ver vocês dois, disse em voz baixa. Há algo que venho guardando há muito tempo, esperando o momento certo. Da bolsa, retirou um envelope amarelado. Isso chegou à creche há quase 30 anos. Uma carta de uma mãe que estava partindo, pedindo que eu cuidasse de seu filho de longe. Roberto sentiu seu coração parar. Minha mãe? Dona Clara assentiu. Helena era uma mulher extraordinária, Roberto. Mas estava doente, sabia que não teria muito tempo. Pediu que eu garantisse que você crescesse bem, que tivesse uma educação adequada. Por isso, sempre mantive contato com seu pai, sugerindo as melhores escolas, acompanhando discretamente seu desenvolvimento. Por que nunca me contou? Roberto perguntou, sua voz embargada. Sua mãe pediu que eu esperasse até você encontrar seu próprio caminho como pai. Quando ele entender o que é o amor incondicional por um filho, ela escreveu, estará pronto para entender minhas escolhas. Luísa, que havia segurado a mão de Roberto instintivamente, pegou o envelope com cuidado. Foi por isso que você sempre foi tão presente na vida dos trigêmeos? Em parte, Dona Clara sorriu, mas principalmente porque via em vocês a mesma força que via em Helena, o mesmo amor capaz de superar qualquer obstáculo. Roberto abriu a carta com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente a caligrafia delicada. Meu filho amado, se está lendo isto, é porque finalmente encontrou seu caminho de volta ao que realmente importa. Ser mãe me ensinou que às vezes precisamos tomar decisões difíceis por amor. Partir foi a mais difícil delas, mas também aprendi que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. Sempre, com todo o meu amor, mamãe. Lucas, percebendo, a emoção no ar parou de tocar. Pai, você está chorando? Roberto enxugou rapidamente as lágrimas. Às vezes choramos de felicidade, filho. Como quando você voltou? O menino perguntou inocentemente. Luísa respondeu por ele, sua própria voz embargada. Exatamente como quando seu pai voltou. Dona Clara observava a cena com seu sorriso sábio. Sabe, Roberto, sua mãe sempre dizia que não existem coincidências. Quando você apareceu, naquela creche com as doações, foi o destino? Lucas sugeriu, claramente interessado na conversa. Foi o amor, querido, Dona Clara respondeu. O amor sempre sabe o caminho de volta para casa. Naquela tarde, enquanto Lucas dormia um sono tranquilo, Roberto e Luísa sentaram-se no pequeno jardim do hospital. A carta de Helena repousava entre eles como uma ponte sobre os anos perdidos. Ela estava certa, Roberto disse finalmente, sobre entender o amor incondicional. É diferente quando são nossos filhos, não é? Luísa comentou suavemente. Não só por eles. Roberto virou-se para encará-la. Luísa, eu sei, ela interrompeu gentilmente. Eu também nunca deixei de... O momento foi interrompido pelo som de risadas familiares. Ana e Miguel corriam em sua direção, seguidos por Paulo. Viemos ver o Lucas, Ana anunciou. E trouxemos pizza, Miguel completou, erguendo uma caixa. Paulo se aproximou mais devagar. Espero não estar interrompendo nada. Na verdade, Luísa começou, trocando um olhar significativo com Roberto. Acho que precisamos conversar, todos nós. E ali, no jardim do hospital, sob o sol suave do fim de tarde, 4 adultos e 2 crianças começaram a redefinir o significado de família. Não como algo limitado por laços convencionais, mas expandido pelo amor em todas as suas formas. A volta de Lucas para casa foi celebrada com uma pequena festa no jardim do sobrado amarelo.
Balões coloridos dançavam na brisa suave de fim de tarde, enquanto o aroma de brigadeiros feitos por Dona Clara pairava no ar. Com licença, com licença! Ana anunciava solenemente, carregando um bolo decorado com notas musicais de glacê. O Lucas precisa fazer um pedido. Miguel vinha logo atrás, segurando cuidadosamente as velas, enquanto Lucas, ainda um pouco pálido, mas com os olhos brilhando de alegria, observava tudo de seu lugar de honra numa cadeira decorada com fitas. Não é meu aniversário, protestou ele rindo. Não importa, Luísa explicou, ajeitando seu cabelo com carinho. Às vezes comemoramos simplesmente por estarmos juntos e felizes. Roberto observava a cena do canto do jardim, onde organizava os presentes que os colegas da creche haviam mandado. Seu coração parecia querer explodir de felicidade ao ver seus 3 filhos juntos novamente, seguros e sorridentes. Café? Paulo ofereceu, aproximando-se com 2 xícaras fumegantes. Obrigado! Roberto aceitou a bebida, notando como já não havia mais constrangimento entre eles. Paulo, eu queria agradecer por tudo. Paulo sorriu suavemente. Sabe, durante 5 anos, eu tentei ser o pai que eles precisavam, mas sempre soube, no fundo, que esse lugar não era realmente meu. Você sempre será importante para eles, Roberto assegurou. E para Luísa, de uma maneira diferente agora, Paulo completou. E está tudo bem. Às vezes amar alguém significa saber quando dar um passo atrás. Antes que Roberto pudesse responder, foram interrompidos por Miguel, que veio correndo com um papel na mão. Pai, tio Paulo, olhem o que eu desenhei! O desenho mostrava várias figuras de palitinho. 3 crianças idênticas no centro, ladeadas por um homem de terno, claramente Roberto, uma mulher de cabelos longos, Luísa, e outro homem com óculos, Paulo. Acima, em letras coloridas, estava escrito Minha Família. Tem todo mundo, Miguel explicou orgulhosamente. Porque família pode ter bastante gente para amar, não é? Paulo engoliu em seco, visivelmente emocionado. É sim, campeão. Pode. Sim. Do outro lado do jardim, Luísa observava a interação com olhos marejados. Dona Clara, sempre perceptiva, aproximou-se dela. Às vezes a vida nos surpreende, não é? Comentou a senhora. Quando você chegou àquela creche 5 anos atrás, grávida e magoada, quem diria que estaríamos todos aqui hoje? A senhora sabia? Luísa perguntou. Sobre Roberto ser filho de Helena? Sempre soube, mas algumas verdades precisam ser descobertas no momento certo. Dona Clara sorriu misteriosamente. Como alguns amores precisam se perder para se encontrar de novo, mais fortes. Naquele momento, Lucas chamou a atenção de todos. Sentado ao pequeno piano que Roberto havia comprado para ele, começou a tocar a música que havia praticado no hospital. As notas de Asa Branca fluíram suaves pelo jardim, trazendo lágrimas aos olhos dos adultos que entendiam o significado daquela melodia. A mesma que Roberto e Luísa costumavam tocar juntos há tantos anos. Pai! Lucas chamou no meio da música. Vem tocar comigo! Roberto sentou-se ao lado do filho no banco do piano. Juntos, pai e filho preencheram o jardim com música, enquanto Ana e Miguel dançavam alegremente na grama. Paulo aproveitou o momento para se despedir discretamente, mas Luísa o deteve. Fica, pediu suavemente. Você também é parte desta família agora, de um jeito diferente, mas não menos importante. A tarde avançou preguiçosamente, transformando-se em um daqueles crepúsculos dourados que parecem durar para sempre. As crianças brincavam, os adultos conversavam, e o aroma de café fresco se misturava com as risadas no ar. Quando a noite começou a cair, Roberto encontrou Luísa sozinha na varanda, observando as primeiras estrelas. No que está pensando? Perguntou, parando ao seu lado. Em como a vida dá voltas, ela respondeu.
Há 2 meses você era apenas uma memória dolorosa que eu tentava manter distante. Agora, Luísa virou-se para encará-lo. Agora você é o pai que nossos filhos sempre mereceram ter. O homem que eu sempre soube que você podia ser. E isso é bom ou ruim? Roberto perguntou, seu coração acelerando. É assustador, ela admitiu. Porque significa que todos aqueles sentimentos que eu passei anos tentando enterrar... Sua voz falhou, mas seus olhos disseram tudo que as palavras não conseguiam expressar. Roberto deu um passo em sua direção, mas foram interrompidos por 3 vozes animadas. Mãe, pai, venham ver o que a gente fez. Os trigêmeos haviam organizado uma apresentação improvisada. Lucas ao piano, Ana como cantora principal e Miguel regendo com uma vareta encontrada no jardim. Enquanto caminhavam de volta para o jardim, Roberto segurou suavemente a mão de Luísa. Ela não soltou. Algumas transformações acontecem de repente, como uma revelação inesperada em uma creche numa tarde qualquer. Outras acontecem lentamente, como um amor que se reconstrói dia após dia, nota por nota, sorriso por sorriso. E algumas transformações, as mais especiais, acontecem exatamente como devem acontecer, no tempo certo, com as pessoas certas, quando todos os corações envolvidos estão prontos para um novo começo. O outono chegou a São Paulo pintando as ruas com tons de vermelho e dourado. 6 meses haviam se passado desde aquela primeira visita de Roberto à creche Esperança, e o mundo parecia um lugar completamente diferente agora. A sede da empresa havia sido transferida para um novo endereço, mais modesto, mas também mais acolhedor. No lugar do antigo escritório de vidro e aço, Roberto havia criado um espaço onde funcionários podiam trazer seus filhos ocasionalmente, com uma pequena brinquedoteca e uma sala de amamentação. O senhor tem certeza sobre isso? Miguel, seu fiel assistente, perguntou enquanto organizavam a mudança. Transformar o antigo escritório de Fernando em uma creche corporativa? Roberto sorriu, observando os operários instalarem um pequeno piano no canto da sala. Absoluta. Algumas coisas são mais importantes que lucros e relatórios financeiros. Naquela manhã específica, Roberto tinha um compromisso especial. A creche Esperança completava 35 anos e Dona Clara havia organizado uma celebração que prometia ser inesquecível. Quando chegou ao local, encontrou o pátio transformado. Bandeirinhas coloridas dançavam ao vento, mesas com quitutes caseiros se espalhavam pelo jardim e no centro um pequeno palco havia sido montado. Pai! Ana correu em sua direção, vestida com um vestido florido. Você trouxe? Roberto ergueu a pasta que carregava. Claro, princesa. Está tudo aqui. Lucas e Miguel logo se juntaram a eles, ambos vestindo camisas sociais idênticas. A mamãe disse pra gente esperar no camarim, Lucas informou solenemente, apontando para a sala dos professores. O camarim improvisado estava um caos organizado, de instrumentos musicais, partituras e crianças animadas. Luísa coordenava tudo com a eficiência de sempre, agora auxiliada por Paulo, que havia se tornado oficialmente o professor de música da creche. Você está atrasado, Luísa ralhou sem real irritação, ajeitando a gravata de Roberto. Trânsito. Ele se defendeu, capturando sua mão antes que ela se afastasse. Está nervosa? Um pouco, admitiu. Não é todo dia que fazemos um anúncio desses. O evento começou pontualmente às 10 horas. Dona Clara abriu as celebrações com um discurso emocionado sobre os 35 anos da creche, relembrando histórias de tantas famílias que haviam passado por ali. E hoje, ela concluiu com um brilho especial no olhar. Tenho o prazer de anunciar uma nova fase na história da nossa creche. Roberto? Ele subiu ao palco sentindo o peso familiar do microfone em suas mãos. Há 6 meses, entrei nesta creche pensando que estava apenas fazendo uma doação. Mal sabia que estava começando a maior aventura da minha vida.
Seus olhos encontraram os trigêmeos na primeira fila, sorridentes e orgulhosos. Hoje tenho o prazer de anunciar a criação da Fundação Helena, continuou, sua voz embargando, levemente ao mencionar o nome de sua mãe. Um projeto que vai expandir o trabalho da Creche Esperança, oferecendo educação integral e apoio a famílias em toda a cidade. Aplausos entusiasmados preencheram o pátio. Luísa subiu ao palco, trazendo consigo uma grande planta arquitetônica. O terreno ao lado da creche, ela explicou, será transformado em um centro cultural e educacional, com biblioteca, sala de música, atendimento médico e psicológico. E muito mais, Roberto completou, porque toda criança merece uma chance de sonhar. As festividades continuaram com apresentações das crianças. O momento mais aguardado veio quando os trigêmeos subiram ao palco. Lucas ao piano, Ana no violino, seu novo instrumento, e Miguel regendo um pequeno coral de colegas. A música que escolheram não surpreendeu ninguém. Asa Branca, a mesma, que havia embalado tantos momentos importantes de sua família. Durante a apresentação, Roberto encontrou a mão de Luísa, entrelaçando seus dedos nos dela. O anel de noivado, discreto mas significativo, brilhou sob o sol de outono. Não havia sido uma decisão fácil. Ambos sabiam que relacionamentos reconstruídos exigiam mais trabalho, mais paciência, mais compreensão. Mas também sabiam que alguns amores valem todo o esforço do mundo. Paulo, que assistia à apresentação da primeira fila, sorria genuinamente. Sua amizade com Luísa havia se transformado em algo diferente, mas igualmente precioso. E seu papel na vida dos trigêmeos continuava especial, agora como padrinho e mentor musical. Quando a música terminou, o pátio explodiu em aplausos. Os trigêmeos correram para abraçar os pais, criando um nó de braços e risadas e amor incondicional. "Conseguimos, pai!" Lucas exclamou. "Conseguimos mesmo, filho!" Roberto respondeu, sua voz embargada. "Todos nós." Mais tarde, quando o sol começava a se pôr e as últimas famílias se despediam, Roberto encontrou Dona Clara sentada em seu banco favorito no jardim. "Helena estaria orgulhosa", ela disse simplesmente. "A senhora acha?" "Tenho certeza. Ela sempre dizia que o amor verdadeiro encontra seu caminho de volta." Roberto observou sua família à distância. Luísa ajudando Ana a guardar o violino. Lucas explicando algo animadamente para Paulo. Miguel organizando meticulosamente as partituras. "Sabe o que é engraçado?" comentou. "Passei anos pensando que sucesso significava ter o maior império empresarial, o maior lucro, o maior poder. Mas a verdadeira riqueza estava aqui o tempo todo, em uma creche na periferia." Dona Clara sorriu, seu sorriso sábio de sempre. "Às vezes precisamos nos perder para encontrar o caminho de casa." O sol já havia se posto quando a família finalmente entrou no carro. Os trigêmeos, exaustos mas felizes, adormeceram quase instantaneamente no banco de trás. "Para casa?" Luísa perguntou suavemente. Roberto olhou pelo retrovisor, vendo seus 3 milagres dormindo pacificamente, e então para a mulher ao seu lado. Sua primeira e última paixão, sua parceira redescoberta, a mãe de seus filhos. "Para casa", confirmou, ligando o carro. Enquanto dirigiam através das ruas douradas pelo crepúsculo, Roberto pensou em como a vida às vezes nos surpreende, em como alguns finais são, na verdade, começos disfarçados, em como o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra seu caminho de volta. Em como, às vezes, tudo o que precisamos para encontrar nossa verdadeira riqueza é uma tarde qualquer em uma creche na periferia de São Paulo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.